Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Redação Hit. Vamos juntos conferir o que é notícia neste sábado no Brasil e no mundo. E olha só, o edital da Prova Nacional Docente para professores municipais e estaduais já está disponível. As inscrições começam no dia 14 de julho e vão até o dia 26. A Prova Nacional Docente, mais conhecida como Enem dos Professores Municipais e Estaduais, está chegando. O edital já está disponível e as inscrições começam no dia 14 de julho, daqui a um mês. A prova será realizada para todo o Brasil no dia 26 de outubro e será dividida em duas partes: formação geral docente e componente específico. O exame não substitui um concurso, mas ajuda os professores no futuro em processos seletivos. A inscrição custa R$ 85,00 e o pagamento deve ser feito até 31 de julho por meio do Pix, cartão de crédito ou débito. Estão isentos formandos inscritos no ENAD 2025, inscritos no CAD Único com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. As inscrições vão ficar abertas do dia 14 de julho até o dia 25, exclusivamente pelo Sistema da Prova Nacional Docente. Os consumidores brasileiros gastaram quase 15 bilhões de reais em compras internacionais no ano passado. Com a taxação para o exterior, o governo arrecadou mais de 2,5 bilhões de reais. Segundo a Receita Federal, os quase 15 bilhões de reais foram gastos em cerca de 190 milhões de encomendas. O valor representou um novo recorde histórico. O aumento do dólar explica parte do crescimento do volume importado por meio de remessas postais. Porém, a variação não explica todo esse aumento. Mesmo em dólar, o volume cresceu. Com a taxação das remessas internacionais, o governo arrecadou 2 bilhões e 900 milhões de reais. Em agosto do último ano, o governo passou a cobrar imposto de importação sobre compras internacionais de até 50 dólares. Em janeiro deste ano, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção avaliou que o aumento do imposto de importação contribuiu para a manutenção de milhares de empregos de trabalhadores no país. De acordo com a entidade, a taxação também não impediu os brasileiros de menor renda de comprar roupas e acessórios e garantiu resultados positivos para os cofres públicos. E a inadimplência fechou o mês de maio em patamares alarmantes. Mais de 70 milhões de pessoas não conseguiram pagar todas as contas. Números que chamam a atenção e apontam o agravamento do cenário consolidado como um dos maiores desafios econômicos e sociais do momento. Em maio de 2025, os números mostram um crescimento de 6,28% no número de inadimplentes em comparação com maio de 2024. A variação anual observada nesse mês superou o mês anterior, indicando uma aceleração na inclusão de novos devedores. Na análise mensal da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas do Brasil, a variação é expressiva, de 46,17%. E a inclusão dos consumidores com tempo de inadimplência aumentou de 3 a 4 anos, registrando a variação. O tempo médio de atraso das dívidas hoje é de 27,9 meses, ou seja, aproximadamente 2 anos e 3 meses. Em relação à faixa etária, a maior participação de devedores no Brasil em maio foi do grupo de 30 a 39 anos, representando 23,67% do total de inadimplentes. Essa faixa etária concentra cerca de 17 milhões e 46 mil pessoas negativadas, o que significa que mais da metade, 51,44% dos brasileiros nesse grupo etário, estão com o nome em cadastro de devedores. A distribuição por sexo se mantém equilibrada, com 51,13% de mulheres e 48,87% de homens entre os devedores, com uma idade média de 44,8 anos. Os dados de abril já indicavam essa tendência, com 23,73% dos devedores na faixa de 30 a 39 anos e 51,21% desse grupo etário negativado, reforçando a consistência do perfil ao longo dos meses. E olha só, o brasileiro vai cada vez menos ao banco. Um levantamento da Federação Brasileira dos Bancos revelou que hoje 82% das transações bancárias no país são realizadas por meios digitais.
Foram registradas 208 bilhões e 200 milhões de transações feitas pelos brasileiros em 2024 por meio dos diferentes canais de atendimento das instituições financeiras, uma alta de 8% em relação ao ano anterior. 75% foram realizadas pelo celular. É o que revela o segundo volume de pesquisa da Febraban de Tecnologia Bancária 2025, ano base 2024, realizada pela Deloitte, organização com portfólio de serviços profissionais mais diversificados do mundo, e divulgada pela Federação Brasileira dos Bancos. Assim, os canais digitais se consolidam como o principal ponto de relacionamento financeiro. Esse avanço foi impulsionado principalmente pelo Mobile Banking, que somou 155 bilhões de transações no período, 20 bilhões a mais do que em 2023, representando um crescimento de 15%. Segundo a pesquisa, o Pix mais uma vez se destaca no Mobile Banking com um crescimento de 41%, chegando a quase 25 bilhões em operações feitas nos smartphones. A pesquisa mostra que, em média, 55 transações mensais são realizadas por conta do canal mobile e 92% das transações nesse canal são efetuadas por clientes pessoa física. De acordo com a pesquisa, as transações realizadas em canais físicos, como agências bancárias, caixas eletrônicos, correspondentes e contact centers, seguem em trajetória de queda, representando 5% do total. Nas agências bancárias foram feitas 3 bilhões e 600 milhões de transações, uma redução de 14% frente ao ano anterior. Apesar da queda no volume, esses canais continuam sendo relevantes para operações mais complexas e consultivas, como contratação de crédito, renegociação e planejamento financeiro, demonstrando uma reconfiguração do papel das agências na jornada dos clientes. A coleta de dados foi realizada por meio de formulário eletrônico entre janeiro e abril de 2025. 17 bancos responderam ao formulário, o que representa 80% dos ativos da indústria bancária do país. O estado do Pará conseguiu um feito inédito: diminuir em 55% a área desmatada entre 2021 e 2024 na Amazônia Legal. Essa é a maior queda dos últimos anos. Devido a uma estratégia do governo paraense em repressão a crimes ambientais, foram criadas tecnologias de monitoramento e políticas públicas que estimulam a diferença de usos dos recursos do solo e da floresta. O desmatamento caiu em 55% na área desmatada. A Operação Curupira foi uma das âncoras da estratégia paraense no confronto ao desmatamento. Essa operação atua junto com as forças de segurança pública e promove ações de fiscalização e repressão a ilícitos. Para conscientizar a população ainda mais, o Pará lançou uma campanha no Dia Mundial do Meio Ambiente deste ano, o Programa Estadual Pará Sem Fogo, uma iniciativa inédita que amplia a estratégia do Estado a partir de medidas prioritárias. E a partir de fiscalizações, identificou que as florestas estão cada vez mais inflamáveis e criou novas estratégias de atuação. E você vai ver a seguir: o vulcão Kilauea, no Havaí, voltou a entrar em erupção. E você vai ver também: um paciente com câncer em Angola, na África, foi operado à distância por um médico nos Estados Unidos. Nós voltamos já. Estamos de volta com mais notícias para você. Olha só, a preocupação com a Amazônia tem gerado cada vez mais doações pela preservação das florestas, tanto do governo brasileiro como de estrangeiros, que respiram o mesmo ar e precisam do verde daquela região. Vamos ver. O Fundo Amazônia registrou um recorde histórico de repasses no primeiro semestre de 2025, com aprovação superior a R$1 bilhão em novos aportes destinados à conservação e uso sustentável das florestas. O montante já supera o total anual aprovado em qualquer ano desde a criação do fundo em 2009, ultrapassando inclusive o desempenho de 2024, quando o volume chegou a mais de R$947 milhões em valores corrigidos pela inflação. Entre
Entre 2019 e 2022, o Fundo Amazônia ficou paralisado. Com a retomada das atividades em 2023, o fundo voltou a receber aportes internacionais e nacionais, acumulando até junho de 2025 um total superior a 5 bilhões de reais em projetos aprovados. Deste valor, mais de 2 bilhões já foram efetivamente desembolsados para iniciativas em curso. As contribuições mais recentes vieram de diversos países e entidades multilaterais. A Noruega, principal doadora, repassou 349 milhões, seguida pelo Reino Unido com 255 milhões e pela União Europeia com 121 milhões de reais. Japão, Alemanha, Suíça, Dinamarca e Estados Unidos também reforçaram os aportes. Em março deste ano, a Irlanda anunciou sua primeira doação de 15 milhões de euros, o equivalente a 91 milhões de reais. Desde a retomada do fundo, 133 projetos foram aprovados, priorizando ações em unidades de conservação, terras indígenas, comunidades quilombolas e assentamentos. Um dos principais projetos aprovados recentemente destina mais de 825 milhões à modernização da fiscalização do IBAMA. A proposta é fortalecer o combate ao desmatamento ilegal por meio de investimentos em tecnologia e infraestrutura logística, ampliando a capacidade de atuação do órgão. O Fundo Amazônia opera com recursos de doação que não geram obrigações financeiras aos beneficiários brasileiros, apenas compromissos de transparência, metas claras e prestação de contas. O BNDES é o gestor da iniciativa e firma contratos de apoio financeiro não reembolsável com base nos critérios definidos pelo comitê orientador. O fundo financia projetos voltados à prevenção e controle do desmatamento e à promoção do uso sustentável do bioma amazônico. Até 20% dos recursos podem ser destinados a outros biomas. Entre os proponentes estão governos federal e estaduais, ONGs, instituições multilaterais e até empresas. A governança é conduzida por 2 comitês, um técnico responsável pela validação de dados e cálculos de emissões e um orientador formado por representantes da sociedade civil que define a aplicação dos recursos. O modelo segue os princípios de um mecanismo de redução de emissões por desmatamento e degradação concebido pelo Brasil em 2006 e adotado posteriormente nas negociações internacionais do clima. Diferentemente de mecanismos baseados em crédito de carbono, o Fundo Amazônia não gera direitos de poluição para os doadores. As reduções de emissão contabilizadas por meio dos projetos são incorporadas às metas climáticas do Brasil no Acordo de Paris. E atenção, quem tem um pet não pode mais colocar piercings ou fazer tatuagens nos bichinhos. Uma nova lei passou a considerar esse tipo de enfeite como crime de maus-tratos. Segundo o texto publicado no Diário Oficial da União, a pena prevista para quem cometer o crime ou permitir a realização da prática é de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa e proibição de guarda do cachorro ou gato. A penalidade pode ser aumentada se o animal morrer. A proibição nasceu de um projeto de lei do deputado federal Fred Costa, do PRD de Minas Gerais, e foi aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. A regra também se aplica a quem realizar experiências dolorosas, cruéis em animais vivos, mesmo com fins didáticos ou científicos, caso existam métodos alternativos. A Constituição Federal pune práticas que submetam os animais à crueldade. Entre os efeitos adversos das tatuagens estão hemorragias, reações inflamatórias, infecções profundas, traumas psicológicos e comprometimento do bem-estar animal. Já a colocação de piercings geralmente envolve a contenção forçada do animal e a perfuração com agulha ou pistola em áreas sensíveis, como orelhas, nariz, cauda e língua. A prática pode causar infecções locais, reações alérgicas, cicatrizes, irritabilidade, automutilação e aumento da sensibilidade. Segundo o Planalto, embora essas técnicas tenham sido usadas no passado como forma de identificação de animais de fazenda, laboratório ou reprodutores, hoje são consideradas ultrapassadas. Métodos modernos, como o uso de microchips, se tornaram alternativas mais seguras e eficazes. Estados como Pernambuco, Distrito Federal e Rio de Janeiro já haviam aprovado legislações locais que criminalizam essas práticas. A nova lei federal agora unifica o entendimento em todo o país. E olha só, o vulcão Kilauea, no Havaí, voltou a entrar em erupção. Os jatos de lava chegaram a 300 metros de altura. Vamos ver. As imagens divulgadas pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos mostraram 2 vistas diferentes da intensa atividade vulcânica. Os jatos de lava foram lançados da abertura norte do Kilauea,
localizada dentro do Parque Nacional dos Vulcões do Havaí. A área da erupção está totalmente isolada, mas não representa riscos para as comunidades próximas da maior ilha do estado americano. Os jatos de lava costumam durar cerca de 24 horas. A nova atividade deu sequência a uma série de episódios semelhantes registrados desde 23 de dezembro de 2024. Kilauea é um vulcão efusivo, com erupções caracterizadas pela emissão de lava pouco viscosa e bastante líquida. Por isso, a pedra do interior do vulcão, que se transformou em magma, consegue escoar facilmente pela superfície, criando extensos campos de lava, em vez de se acumular e provocar explosões violentas. Em 2005, uma parede de rocha se rompeu, formando um abismo de 18 metros à beira-mar. Um rio de lava foi criado, que se estendeu pela ilha, sendo a maior queda de lava registrada desde os anos 80. A nova erupção foi a 26ª do vulcão nos últimos 7 meses. Vamos falar de saúde agora. Um paciente com câncer em Angola, na África, foi operado à distância por um médico nos Estados Unidos através de uma cirurgia robótica. Eles estavam a 11 mil quilômetros um do outro. E deu tudo certo. Agora o paciente passa por uma fase de recuperação. Vamos acompanhar na reportagem. A prostatectomia, ablação parcial ou completa da próstata realizada em 14 de junho. É a primeira operação realizada a uma distância tão grande entre o paciente e o médico, informaram os hospitais que organizaram o procedimento. Foi também a primeira operação remota realizada na África. A intervenção cirúrgica foi realizada com sucesso por Vipul Patel, diretor médico do Global Robotics Institute, que integra o Advet Celebration Hospital no estado americano da Flórida. O procedimento foi realizado a uma distância de quase 11 mil quilômetros, tornando-se a primeira telecirurgia realizada a esta grande distância. O Complexo Hospitalar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, em Luanda, onde o paciente foi operado, disse que esta foi a primeira cirurgia remota realizada em Angola e no continente africano. Uma equipe multidisciplinar de cirurgiões, anestesistas, enfermeiros, engenheiros e um membro da equipe de Patel estavam presentes na enfermaria em Luanda. Segundo Patel, a cirurgia é um avanço magnífico, não apenas tecnologicamente, mas também para a equidade da saúde mundial. E olha só, cientistas desenvolveram um aparelho que une uma bomba de insulina com um sensor de glicose para ajudar no tratamento da diabetes. O novo aparelho promete controlar a doença, reduzindo as picadas para a realização de teste ao verificar o nível da glicemia. Um código instalado na bomba capta as leituras de glicemia enviadas a cada 5 minutos pelo sensor e aciona a infusora, que dispara microdoses de insulina no organismo do usuário. Se a glicemia está aumentando, a bomba joga mais insulina no sangue. Se está abaixando perigosamente, interrompe de forma temporária o fluxo do hormônio. Também prepara o organismo para as próximas refeições, injetando insulina quando o usuário avisa que vai se alimentar. Por agir de forma semelhante ao pâncreas, o equipamento mantém os níveis de açúcar dentro da meta e evita episódios de hipoglicemia ou hiperglicemia, além de eliminar as constantes picadas para medir glicemia e injetar insulina. O preço é um entrave. O único aparelho vendido no Brasil custa 20 mil e os insumos mensais outros 3 mil reais. Em novembro do ano passado, o Superior Tribunal de Justiça determinou que as operadoras de planos de saúde devem cobrir o fornecimento das bombas de insulina para beneficiários com necessidade comprovada. Como o equipamento não foi incorporado pelo Sistema Único de Saúde, o paciente diabético sem plano de saúde tem poucas vias para obtê-lo. No estado de São Paulo, uma delas é o caminho dos centros referenciados como o Ambulatório de Bomba de Insulina da Universidade Federal de São Paulo. O SUS encaminha os pacientes mais suscetíveis a crises de hipoglicemia e crianças diabéticas, e o ambulatório abre um pedido junto à Secretaria Estadual de Saúde com quem tem convênio, para que recebam o sistema automático de administração de insulina. Outra saída é o OpenAPS, um sistema gratuito desenvolvido nos Estados Unidos em 2015, quando ainda não havia soluções comerciais de pâncreas artificial.
Os usuários invadem bombas de insulina antigas para que passem a receber comandos de celulares. Como na versão comercial, o celular capta sinais enviados pelo sensor de glicose, interpreta os sinais com a ajuda de um algoritmo e comanda a bomba. O sistema é considerado seguro. Estudo publicado na New England Journal of Medicine registrou que pacientes usuários do OpenApps tiveram 3 horas diárias no nível ideal de glicemia, a mais do que quem estava no grupo controle, sem registro de casos graves de hipoglicemia. Bom, essa edição do Redação Hit fica por aqui. Se você perdeu alguma notícia, é só ir no nosso canal do YouTube, o Jornalismo Hit TV. Lá todos os nossos telejornais estão na íntegra para você assistir de onde estiver e quantas vezes quiser. Um ótimo fim de semana para você e até mais.